E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E bom, hoje vamos falar aqui de um teclado bem interessante, é um teclado custom do AliExpress e ele é custo-benefício, então é bem interessante, é uma proposta diferente, né? Esse é o Zuio GMK67, um teclado que é 65% wireless, gasket mount, tem as conexões Bluetooth e 2.4 GHz e tem um RGB que na minha opinião é bonito demais. Eu vou montar ele com switches Aco Rose Red, que são switches lineares com uma força de atuação de 43 grama-força, que é um switch muito macio, para minha preferência é muito bom, mas isso vai mudar conforme o usuário, é claro. E eu vou colocar keycaps genéricas Pudging do AliExpress mesmo, que são provavelmente ABS, porque são keycaps bem baratinhas. E eu tô fazendo esse vídeo, né, porque eu tenho certeza que tem bastante gente que tem vontade de montar um teclado custom, só que viu o quanto que é caro e acabou desistindo de montar. Mas esse teclado aqui tem o potencial de mudar um pouco essa lógica, porque ele é um teclado que está numa faixa de preço muito acessível, que tem características de topo de linha, que é muito interessante. E agora com a Black Friday, inclusive, ele estava na faixa de preço muito boa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele estava por R$165. Acredito que pode ter voltado um preço um pouco maior, mas está ali na faixa dos R$200. Que na minha opinião compensa demais. Isso com as taxas inclusas já, né? Uns R$210 ali no máximo. Compensa demais, na minha opinião, esse teclado com todas as características que ele tem, com toda a qualidade que ele tem. Mas como é um teclado custom, é claro que você vai ter que pensar em comprar switches e keycaps separados. Então isso vai acrescentar ali no mínimo uns R$150 a mais no valor do teclado. Então ele acaba saindo na faixa dos R$350. O que para um teclado custom é super barato. Eu não acho que é a melhor opção do mercado, né? Eu acho que alguns teclados montados podem compensar mais, porque os teclados montados eles vêm numa faixa de preço bem competitiva, então não acho que é a melhor opção, mas é uma opção muito interessante e é um teclado custom que difere dos outros, então você pode escolher as suas próprias peças. Você pode colocar peças mais caras, né, para deixar ele com uma qualidade maior do que os teclados já montados, ou você pode escolher peças mais baratas para você economizar e assim mesmo ter um teclado que você mesmo escolheu as peças, o que é muito interessante. Caso você tenha interesse de comprar esse teclado, eu vou deixar o link dele na descrição. Vou deixar o link dos switches e das keycaps também, algumas opções, né? Porque assim, eu não acho que todo mundo vai querer o mesmo switch que eu, então eu vou colocar uns switches mais baratos aí na descrição e o meu switch também, o que eu escolhi, e umas keycaps, as keycaps que eu comprei, Pudging, que inclusive eu não recomendo muito por ser ABS, uma keycap um pouco mais barata, mas vou deixar aí como opção para vocês. Bom, vamos para a parte mais importante do vídeo, então eu vou mostrar cada feature do teclado, vou montar e testar ele aqui para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões, passar um pouco da minha impressão, para vocês terem ideia se vale a pena comprar. Mas antes disso, se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal para fortalecer, eu fico muito grato. Bom, então vamos começar falando da construção do teclado, que inclusive é uma construção muito boa. Por fora a gente tem chave de conexão Bluetooth e 2.4 GHz e da conexão de Windows ou Mac. Além disso, a gente tem pés ajustáveis com 3 regulagens de altura e a rodinha de volume que não pode faltar, né, que tem em todos os teclados hoje em dia. Agora vamos dar uma olhada na construção interna dele. Ele é um teclado que já tem alguns mods de fábrica, né, que são modificações de fábrica. Ele é gasket mount, então é muito interessante porque ele tem esse acolchoado que dá uma amortecida ao toque, é bem interessante, né? Dá uma sensação tátil diferente, que é basicamente um sanduíche na PCB, né? São espumas que ficam em cima e embaixo da PCB para deixar ela um pouco mais flexível no teclado, que é bem interessante, dá uma amortecida ao toque. Além disso, ele tem algumas camadas para melhorar a acústica do teclado também, o que é bem interessante. Elas vão ficar entre a plate e a PCB. Para quem não sabe, a plate é a camada do teclado que está localizado os estabilizadores, né? Que inclusive são pré-lubados de fábrica, então são estabilizadores bem interessantes que dão uma sonoridade bem legal para o teclado também. É importante falar que a PCB do teclado ela vem com adesivo, que precisa ser removido para você conseguir montar os switches, né? Isso aparentemente não é muito comum, mas nesse teclado vem, então caso você compre esse modelo aqui, você vai precisar abrir ele e tirar esse adesivo. Da construção eu acho que era isso.
Aí sobre a bateria, ele tem uma bateria de 3.000 mAh, segundo os próprios fabricantes, o que é uma bateria excelente. Ela levou de 1h30 a 2 horas para carregar totalmente. Até agora eu não descarreguei, então não tenho certeza absoluta de quanto tempo dura, mas com certeza dura bastante, porque 3.000 mAh é muita coisa. E assim, apesar de ter RGB, não tem tantas coisas que gastam muita bateria, mas pode variar conforme como você vai utilizar, né? Se você utilizar mais Bluetooth ou com o brilho do teclado um pouco maior, a bateria vai descarregar um pouco mais rápido. Agora eu vou montar o teclado então, colocar os switches e as keycaps, vou testar o som, vou colocar o som também para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. Então, depois de testar bastante o teclado, eu posso dizer que com certeza ele é um teclado muito bom. Com essas escolhas minhas ficou excelente. Eu gostei muito dos switches da Aco. Eles têm uma sensação tátil muito boa. Eu gostei bastante. Eles são switches muito bons, lineares, né? Mas são switches mais caros, né? Eles estão na faixa de preço de uns R$90. E para você montar um teclado, você vai precisar comprar 2 pacotes, porque eles vêm apenas 45 peças. Por isso eu falei que não acho que é uma das melhores opções em questão de custo-benefício, mas são switches muito bons. Agora, o que eu trocaria, né, o que eu escolheria melhor mesmo no teclado, o único ponto negativo eu achei foram as keycaps, que na minha opinião elas são keycaps simples, né, mas é claro que são keycaps baratas, né, elas estão na faixa dos 50 a 60 reais, mas como elas são ABS, provavelmente, eu nem vi na descrição, mas é quase certeza pelo acúmulo de sujeira e de gordura que fica nela, provavelmente são teclas ABS, que é uma coisa que você não vê nas teclas PBT, é muito mais difícil de você acumular sujeira. Fora isso, eu gostei muito do teclado, nessas configurações que eu montei eu gostei bastante, é muito interessante ter um teclado sem fio, e eu gostei muito do RGB, eu achei um RGB particularmente muito bonito, com as keycaps Puddings fica muito bonito, porém eu acho que eu vou acabar trocando elas justamente pelo que eu acabei de falar. Bom pessoal, então foi isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham interesse, então, mais uma vez, o link do teclado vai estar aí na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu tento responder todos eles. Agradeço todo mundo que assistiu, valeu, falou e até a próxima.